Metrópole em Foco está no ar. Metrópole em Foco, para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Apresentação, Pedro Nastri. Bom dia. Metrópole em Foco está no ar. Eu sou Pedro Nastri e faço companhia a vocês até às 11 horas. Metrópole em Foco, um programa para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Transmitido pela Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal de Santos AM 810, Metrópole em Foco conta com a participação dos ouvintes que interagem através das redes sociais, pelo facebook.com/Metrópole em Foco, pelo WhatsApp através do número 999276210, pelo e-mail metrópole.trianon@gmail.com e pelo telefone do ouvinte 3289-3580. E você também pode acompanhar Metrópole em Foco e toda a programação da Rádio Trianon pelo site www.radiotrianon.com.br. Metrópole em Foco tem a produção de Duda Júnior, trabalhos técnicos de Sérgio de Souza, montagem e mixagens de Gerson de Lima e direção de Pedro Nari. Metrópole em Foco, discutindo a cidade que queremos. São Paulo se encontra aqui. Bom dia. Conforme nós dissemos ontem, hoje estamos aqui com mais uma matéria aqui, com mais uma entrevista aqui com o pessoal, mas sobre um assunto que não se esgota nunca, né? Esperamos que um dia se acabe com tudo isso, né? Mas nós vamos falar aqui sobre o Complexo Hospitalar do Mandaki. Novamente estamos aqui para falar do Mandaki. Bom, e estamos recebendo aqui a Alba Estela Medardoni, né? Voltando a apresentá-la novamente, esteve aqui conosco na terça-feira com mais um problema da Zona Norte, que falamos sobre o Carnaval, e agora nós vamos falar sobre o Complexo Hospitalar do Mandaki. Ela que é professora apresentada, né? Ela começou aí lutando pelo meio ambiente, juntamente com as comunidades, e há mais de 20 anos aí ela fundou e preside a Associação dos Amigos do Mirante Jardim São Paulo, região norte, né? Da Zona Norte. Recebemos aqui também José Valentim Contato, ele que é advogado, formado pela Unip, aqui da casa, né? Aqui do programa aqui, né? Aqui da casa, ele formado em 2002, apoio jurídico em casos de questões de saúde e órgãos públicos municipais e estaduais da área, né? Também está aí com pós-graduação em Direito do Trabalho e atua como membro de diversas áreas da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo. Marco Antônio Nunes Cabral, já esteve aqui conosco também, e ele que cursou a Escola de Sociologia e Política, né? Empresário do corretor de seguros e diretor regional dos sindicatos corretores da Zona Norte, líder comunitário e presidente da Comissão Executiva do Conselho Gestor do Hospital Estadual do Conjunto Hospitalar do Mandaki, que parece que é difícil atuar como conselho gestor ali, né? Mas é outra conversa. E o amigo aqui, o jornalista, né? O Maurício Benassato, também é formado em Sociologia, né? O Maurício, mas jornalista há 45 anos, né? Não adiantou nada. Nós somos aí. Agora. Eu aprendi com você. Né? E sendo ele também um dos fundadores aí da revista Veja, trabalhou, né? Permaneceu por 8 anos. Também teve passagem aí pela Gazeta Mercantil, 13 anos. TV Gazeta, que é a nossa. Estive aqui também. A nossa vizinha aqui, né? Mas dona do todo o prédio, também nos programas da TV Mix, Paulista 900, e vamos sair da crise. Até agora não conseguiu, não, né? Até agora não, do Alexandre Machado. Não. Bom, tá aí. Agência Dinheiro Vivo também nada. Do Luiz Nassif, também não. Também nada de Dinheiro Vivo também nada, né? E você foi para Porto Alegre, rapaz? Eu fui para Porto Alegre, mas acabei ficando em São Paulo, abrindo a sucursal do Diário do Sul aqui em São Paulo. Bom, e tem aí, ele comanda juntamente com Sandra Vaz, né, que está aqui conosco também, a Sandra Vaz, o portal Diário Zona Norte, né? Isso. Que eu acho que aí
É o jornal, e é diário mesmo. Diário, né? com atualizações constantes. Não é diário, mas minuto a minuto, né? Minuto a minuto, é diário minutal. Diário minutal. Daí o diário Zona Norte. Com 2 milhões de acessos. 2 milhões de acessos, que representa muito bem toda a região norte da cidade, né? E de vez em quando ele toca aqui umas coisinhas aí, vai passando. Né? E a Alba, já fiz a apresentação da Alba Midardone. Já tivemos aqui, né? Já. A respeito da Cracolândia, do Carnaval na Tiradentes, né? Estamos aqui de novo. Então a Zona Norte, assim, é uma região que ela é uma mãezona mesmo, né? Ela abriga, ela continua abrigando aí os tudo, grandes né? problemas da cidade, né? De cima para baixo, né? Abrigando de cima para baixo. Bom, eu vou deixar aqui para abrir aqui com o Benassato, que ele tem tocado aqui a matéria. Benassato, esse problema do complexo hospitalar do Mandaqui, eu acho que deve ser um orgulho para o estado de São Paulo, porque ele vem atravessando fronteiras, né? Ele vem atravessando fronteiras. O colega jornalista, William Cardoso, que ele é lá do Correio do Povo de Alagoas, né? A matéria está saindo lá em Alagoas, né? E eu acho que assim, tem um marketing violento aí, deve ter um departamento de marketing aí dentro do governo do estado, porque consegue ultrapassar a fronteira. Daqui a pouco nós estamos chegando ali, subindo um pouco mais, vai indo para o Amazonas, tudo, atravessa, chegamos no Suriname, aí daí em diante, né? Mas acho que tem. Né? Então, Pedro, mais uma vez te agradeço, um bom dia a todos, os da mesa, os amigos, os ouvintes. Desejo a todos um feliz fevereiro novo, a partir de hoje, né? Então entramos no fevereiro de 2019 e vamos ver as consequências, né? No início da semana nós tínhamos marcado até mês que vem. E chegamos no mês que vem. Então, Pedro, você vê como é que é interessante, né? Você tem uma notícia saindo em Alagoas, talvez até em outros lugares, sim, Mato Grosso, etc. e tal. Isso pelos meios de comunicação que a gente tem hoje, que são super eficientes, mais rápidos, tal, não é aquilo que era antigamente. Porém, você vê que uma notícia dessa chega lá em Alagoas e não chega aqui na diretoria do Mandaqui. Quer dizer, então mostra que a comunicação deles interna, não só do hospital, do Mandaqui, mas também a comunicação da Secretaria da Saúde, no caso, Secretaria Estadual da Saúde, a secretaria está sem entender o que está acontecendo e as coisas estão ocorrendo. O Mandaqui fez agora em dezembro 80 anos, não houve nenhuma comemoração, não houve uma linha sequer sobre o Mandaqui e as coisas acontecendo. E aí o que foi? Ganhou um grande presente o Mandaqui, a dissolução do conselho gestor. Ele foi simplesmente terminado ali numa reunião atípica, né? Uma reunião que levou uns 40 minutos mais ou menos. Normalmente você leva 2 horas numa reunião do conselho. E em 40 minutos o diretor técnico, o Dr. Marcelo, lá do hospital, ele acabou criando lá uma questão jurídica invertida, que falta uma análise mais completa, mas não buscou uma saída que era da comunicação. Qual era a saída da comunicação? Você vê os problemas que estão acontecendo e o conselho gestor está lá para mostrar, né, e você tentar resolvê-los, né? Não, ele poderia ter convocado uma reunião do conselho gestor com a diretoria do hospital para ver os caminhos para levar a coisa. Não, ele procurou diretamente o conselho e fez a dissolução. Então, o que está acontecendo? Aquilo que já tinha todos os problemas no Mandaqui com o conselho gestor atuante, agora, um mês passado, para 2 meses, está o maior caos, que você inclusive vai citar aí até de paciente fugindo do hospital, né? E não foi um só agora, não. O Cabral depois pode até dizer quais outros casos. Quer dizer, então está um caos. Quer dizer, o caos que havia agora não é mais um caos, é uma questão carótica. Carótida. Tá bom. Então vamos lá. Cabral. Pois não. Diz uma coisa. Bom, o conselho gestor então acabou, né? Quer dizer, acabou. Foi dissolvido o conselho gestor, mas não tem o Ministério Público. Como é que pode fazer isso? Porque isso aqui é uma coisa legal, né? E deveria ser de direito, né?
E, desculpa, né? E é de direito, né? Não é simplesmente vamos criar um grupinho e vamos dar uma olhada o que está acontecendo. Sociedade Amigos do Complexo Hospitalar, né? Essa atitude do diretor técnico do Mandaki foi um grande equívoco. Foi um grande equívoco. Eu tenho uma cronologia das leis e o Conselho Regional, o Conselho Gestor do Mandaki foi criado em 1996, oriundo da Lei 8.080 de 90, que criou o SUS. E a Lei 8.142 de dezembro de 1990, que é complementar da Lei do SUS, estabeleceu no seu artigo 1º a criação dos conselhos de saúde nas unidades. Portanto, e o Conselho de Mandaki foi instituído em 1996, então, portanto, dentro dessa lei. A dissolução do Conselho, agora em dezembro, ocorreu por um total equívoco da parte diretiva do Conselho. Da coordenação e também da coordenação. Por quê? Teve um julgamento no STF, da ADIM 4000, onde considerou inconstitucional a Lei Estadual 12.516 de 2007. E nessa Lei 12.516 de 2007, estabelecia algumas regras para os conselhos gestores. E realmente ela era inconstitucional, porque na Lei 8.080, e considerando o artigo 61 da Confederação, da Constituição Federal, somente o presidente da República que pode promulgar ações de aumento ou diminuição de cargos públicos. Portanto, a inconstitucionalidade da Lei 12.516 em nada afetou o Conselho Gestor do Mandaki. Por quê? Porque o Conselho Gestor estava lastreado na Lei 12.241 de 90, que está vigente até hoje. Então, essa atitude arbitrária é totalmente equivocada. Em termos práticos, o Conselho Gestor impetrou mandado de segurança para restabelecer essa ordem e está aguardando o pronunciamento da Justiça, que até agora não teve uma resposta. O que a Secretaria fala disso, Cabral? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela participação. A gente fica até um pouco nervoso, porque diria para vocês que é tanta injustiça diante de tanta sujeira que a gente ouve, e o Conselho Gestor, ele é composto de usuários, de pessoas da população, cidadãos, que não recebem nada por isso e exercem um trabalho. E a Secretaria, não só a atual do governo Dória, como a anterior do Márcio França, como a anterior do Dr. Geraldo Alckmin, sequer nos ouviram. Eles nos ignoram. E nós temos aqui, ao longo do programa, a gente pode estar citando alguns ofícios que nós encaminhamos, tanto para a Secretaria, como para a diretoria do hospital, como o Ministério Público. Inclusive eu tenho um documento aqui, tá, onde o antigo secretário Dr. Zago se compromete com 2 situações que não foram cumpridas, que eu vou colocar também ao longo do programa, né? Mas ninguém nos ouve. E no dia 19 de dezembro, sem nenhum aviso, marcamos a reunião normal, com pauta, porque até para dar uma explanada, o Conselho Gestor, quando nós assumimos em 2003, o Conselho é de 96, quando nós assumimos, né, como eu já tinha colocado outra vez aqui, mas acho que é importante para mostrar a participação dos conselheiros. Eu, por exemplo, fui votar num amigo meu, e esse amigo meu não estava no momento, porque uma pessoa eminente da época do conselho, o senhor Naelson, teve um problema cardíaco. Esse amigo meu foi levá-lo ao hospital no Tatuapé, e eu cheguei lá sem saber o que era conselho, isso em 2003. Eu, junto com a minha ex-esposa, fomos lá, fomos para votar,
não tinha gente para votar, fomos convidados a ser suplentes, e passado um mês eu virei titular. E como a minha habilidade é corretor de seguros e finanças, né, eu trabalhei em banco, me colocaram na comissão de finanças. Então o conselho gestor ele é formado por comissão de finanças, comissão de RH, comissão de infraestrutura e comissão de humanização. Então nós somos bem organizados. E tudo isso é tripartite. É a participação de funcionários e administração. Os funcionários, por várias vezes, reclamaram que a chefia não permitia que eles participassem das reuniões. E nós fizemos várias reuniões. Então, qual que era o objetivo do conselho? Tá? É atuar de acordo com as leis que foram expostas agora pelo doutor Contato. Ok? Então, nós apurávamos, fazíamos o trabalho das comissões, fazíamos os relatórios, encaminhávamos junto para a diretoria para discutir. E houve alguns momentos, lá atrás, muito lá atrás, ainda na gestão do doutor Alamir, gestão do doutor João Carlos, e até no início da gestão da doutora Magali, que eles traziam os responsáveis pelas áreas e se discutia cada assunto, se levantava tal. Não existia negação como hoje, não, porque parece que o Maurício, eu, toda a imprensa é mentirosa. A secretaria, ela mostra que nós somos todos mentirosos, que está tudo perfeito, maravilhoso. E naquela época se conversava. As nossas reuniões eram abertas, ainda quando o prédio era antigo, comportava lá 50, 60 pessoas, e as pessoas participavam. E era muito interessante. Né? A coisa fluía de uma certa forma, tranquila, e com resultados. Antes dessa reforma, o Hospital do Mandaqui atendia, por mês, 30 mil pessoas. O complexo, 30 mil pessoas. Hoje, ele atende 11.600 pessoas. Com toda aquela reforma maravilhosa, ampliação, enfim. E o que a gente percebe? Tá? De 2011 para cá, inclusive nós tivemos uma reunião logo quando foi entregue a reforma, a nossa comissão de infraestrutura apontou algumas irregularidades na obra, e eles não aceitavam. Na época era o doutor, que era o subsecretário, doutor Manuel. Perdão. Nós conseguimos uma reunião. Falaram para mim que era impossível, mas acho que, como a doutora... Essa reunião com a direção do hospital. Com a secretaria e direção. Como a dona Alba, ela também é uma guerreira, para nós não tem nada impossível. É verdade. Para nós não tem nada impossível, né? E nós conseguimos uma reunião que ficou... As pessoas ficaram perplexas, né? Como o conselho conseguiu uma reunião com o Dr. Manuel. E nós conseguimos uma reunião, fizemos o relato, ele se comprometeu com algumas coisas, né? E começou. Por quê? Naquela oportunidade, já tinha sido constatado que não existia copos de água. Sim. Então, a medicação era administrada com seringa. Aí foi questionado para o Dr. Manuel na época, mas peraí, a seringa é mais barata que o copinho? Então, e aí... e aí vinham as negativas. Aí teve uma caça às bruxas, porque teve reunião com a gerência, e quem se manifestou da parte da enfermagem e tal foram punidos na época e tal, mas enfim, não foi feito nada. Quando nós alegamos, discutimos, eu presidi essa reunião, né? E quando nós discutimos a questão do piso das alas de enfermaria, o engenheiro disse que era norma técnica. Eu falei, nossa, norma técnica. Né? E de lá para cá, de 2011 para cá, nós vemos o Mandaqui toda hora com problemas. Aquele elevador sempre com problema. Agora tem lá uma outra empresa que contratou a empresa anterior. Eu não sei como que está, desde o dia 19 de dezembro nós fomos impedidos de entrar. Tem ordens lá dentro para que não permitam a nossa entrada. Né? Então eu não sei como está. Mas antes disso, né, na gestão anterior ao Dr. Marcelo, até a água quando chovia muito, a água entrava pela caixa de elevador, parava tudo. Então nós tínhamos naquele complexo lá vários elevadores que funcionava apenas um ou dois, onde desciam os corpos, subia a alimentação
as pessoas tal. É multiuso. No mesmo Multiuso. elevador. E nós vimos falando, colocando. Até que um determinado dia, né, até pela experiência do nosso trabalho de corretor de seguros, Sim. nós resolvemos entrar em contato com a empresa que fazia a manutenção. E ele ficou perplexo quando nós convidamos ele para a reunião e citamos algumas situações. E lá, nessa reunião, ficou muito claro que o que o hospital nos passava eram conversas furadas. Porque a partir daquele momento, a coisa começou a funcionar. E existia lá um problema que eles tinham um custo de R$24 mil para a reposição de peças. Aí eu sugeri para eles o seguinte: se até 8 mil não há necessidade de uma licitação, faça 3. Mas vamos fazer funcionar. E os elevadores começaram a funcionar. Aí, de repente, os elevadores começaram a ter problemas novamente. E eles alegam que é funcionário que quebra, que é usuário que quebra, enfim. Aí, quando foi no dia em setembro, mudaram a empresa, colocaram outra empresa, mas ainda naquele mês ainda a empresa anterior ficou no toque. E, pelo que eu sei, eu não vi, porque, veja bem, essa é uma outra dificuldade que o Conselho tem, a Comissão de Finanças. São a vistas dos contratos. Então, tem a lei, né? E a lei, ela dá mesmo essa segurança, o direito de se criar esses conselhos. Então, para que cria um conselho? Para que faz um conselho? Depois, se o conselho ele é impedido. E esse impedimento, ele não vem, por exemplo, de uma secretaria ou vem do governo do estado. Só que vem da própria direção do hospital que fala: olha, tá feito, da agora em diante vocês podem ir para casa porque eu não quero vocês aqui dentro. Quer dizer, eles têm esse poder. Olha, só complementando. Só um pouquinho para a Alba guardar um pouco, não vamos ouvir ela. Só complementando, né? Essa decisão não foi só da diretoria. Começou com a diretoria anterior, a do Dr. Marcelo. Sim. Mas a ordem veio do coordenador de saúde, baseado num despacho de uma assessora dele, né? E o que é mais interessante, quer dizer, eles estão proibindo a atuação do conselho de justiça. Mas doutor Contato, isso pode? Não pode. Isso aí é um total desconhecimento das leis. Eles estão se baseando numa revogação de uma lei que não tem nada a ver com a criação do gestor. Que é essa do STF. A inconstitucionalidade do STF foi em relação a uma lei estadual que não tem nada a ver com a criação dos conselhos gestor. O conselho gestor de Mandaki está criado em 1996, lastreado na lei 8.142/90. Então, o que a direção técnica... Quem instituiu o Conselho Gestor do Hospital do Mandaki foi o Conselho Estadual de Saúde. Sim, 96. Então, por isso que a lei está vigente e essa lei tem que ser respeitada. E o que houve com a Coordenadoria de Saúde do Mandaki é um total desconhecimento da lei. Isso que precisa ser reparado. Então, com isso vocês ingressaram com esse mandato de segurança? Sim. Quanto tempo demora isso, hein? É imprevisível. Na verdade, pedimos a liminar, né, porque concedesse a liminar. Sim. A juíza, a princípio, não concedeu a liminar e concedeu ao Hospital Mandaki o direito de contestar. Estamos aguardando agora essa segunda posição. Inclusive, só para complementar, quem impetrou esse mandato foi o Dr. Fernando Coelho, que junto com o Dr. Brunella, tá? São membros da OAB da Zona Norte, Santana, né? Isso, Santana. Santana, eles nos ajudaram, inclusive eles participaram infelizmente no dia que nós fomos destituídos, eles não estavam, mas eles participaram de algumas reuniões anteriores, onde inclusive salvaguardaram, né, a presença do nosso querido amigo Maurício, que estava sendo acuado, né? Inclusive, para vocês verem os absurdos, a primeira reunião com a administração do diretor técnico atual, para impedir a reunião,
informaram que estava com curto-circuito. As salas estavam todas apagadas. Aí um funcionário do Mandaki, ele falou, Cabral, é mentira. Se você quiser, eu posso... Mas olha, desculpa, mas eu acho que é uma irresponsabilidade tão grande falar que tem que está com curto-circuito dentro de um hospital. Você está acusando você mesmo. Não, é lógico, né? Está tirando a segurança do hospital. Estou fazendo provas contra, sabe? E aí esse funcionário foi lá na chave, foi na chave e ligou, aí eu falei, bom, então nós vamos ter reunião. E aí realmente essa primeira reunião foi um pouco conturbada, né? Mas o nosso ímpeto é de fazer o melhor pela população. Então, quando nós somos eleitos para quê? E eu acho que essa consciência que todo cidadão que participa de conselhos, ele tem que ter. Porque nós temos responsabilidade civil. E é bom lembrar que o conselho ninguém é remunerado. Não é. Sabe? É assim, é uma doação de tempo que está se fazendo. E devia, os órgãos públicos, ontem eu conversei aqui por telefone com o prefeito Bruno Cova, e colocando aqui que a população ela quer participar da vida da cidade, assim como a população também quer participar da vida do Estado. É lógico, dentro dos seus limites, né? Não vou opinar aqui o que acontece em São José do Rio Preto ou em Bauru, não importa. Mas cada um dentro do... Vamos lá... Na sua região, no seu domicílio. Está lá. E a população, ela tem o direito. Certo? E quem tem que ouvir a população são os governantes. Eles invertem o negócio. A partir do momento que eu estou aqui, a partir do momento que nós tomamos posse de alguma coisa, nós mandamos e vocês aceitam. Espero que isso hoje está assumindo lá a Brasília inteira, né? Hoje está lá. Espero que isso aqui não aconteça lá. Nós vamos entrar no intervalo e depois eu quero voltar e perguntar aqui para a Anistela, já vou até fazer pergunta. A Anistela aqui, que ela é presidente, né? Ela é presidente da Associação Amigos do Mirante do Jardim São Paulo, mas que pega toda aquela região. Como é que você vê isso? Não tem condição de criar ou arregimentar um número enorme de coisas para tentar, sei lá, será que não tem uma forma de sensibilizar os governantes? Porque nós estamos falando de saúde, né? E de repente as pessoas se dão assim, eu tenho o direito de mandar e desmandar aqui dentro, e não pode funcionar. E como o Cabral acabou de falar aqui, atendia 30 mil pacientes mês. Em 2011. Certo? Isso aí caiu aí para o quê? 1/3 de atendimento. Exatamente. Certo? Então, queria saber aonde justifica. E os valores são os mesmos? O dinheiro é o mesmo? Então, para 30 mil pessoas nós tínhamos um repasse. Será que o repasse continua? Exatamente. E se perdeu muito o atendimento, tá? Até sendo muito sempre legal nas falas, tá? O Hospital do Mandaki é um hospital terciário. Não caberia ele atendimento de porta. Porém, como o Estado, o município não se entendem, agora deveria se entender, né? Mas ainda, pelo visto, não estão se entendendo. As unidades básicas, as AMAs, deveriam fazer esse atendimento e pós-atendimento, que é a situação um pouco mais precária, seguiria para o Mandaki. E isso não acontece. Só que em vez de... Inclusive nós temos um documento aqui, depois eu posso até falar, lê-lo, né? Que é um compromisso do Dr. Zago com o Ministério Público. Tá? Isso poderia ser feito. Mas não se conversam. O município, as unidades básicas do município, as estaduais, não se conversam. E tudo acaba para o Mandaki. Inclusive, numa reportagem da TV Band, uma usuária, ela disse o seguinte, a mãe dela com 90 e poucos anos, estava lá, ela estava reclamando, estava demorando. Aí eu perguntei a ela, mas a senhora sabe que o atendimento aqui não é para isso. Ela falou, eu sei, mas eu não vou na AMA ligada a nós, porque lá não tem atendimento. Aqui pode demorar um pouco, mas aqui nós temos bons profissionais. E o Hospital do Mandaki, ele tem bons profissionais, tanto médicos como enfermeiros. O grande problema é que o governo sucateia. Bom,
Metrópole em Foco, nós vamos entrar num pequeno intervalo. Metrópole em Foco tem o oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa no Brasil. No Sicredi, quem coopera cresce. Cresce, né? bem. E que sirva aí de lição para o hospital, o complexo hospitalar do Mandaqui. Quem sabe podemos crescer melhor. Vamos entrar num pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. Bom, retornando aqui no segundo bloco do Metrópole em Foco, hoje, mais uma vez, estamos aqui falando sobre os problemas, né, que envolvem aí o complexo hospitalar do Mandaqui, e recebendo aqui o Dr. José Valentim Contato, Marco Antônio Nunes Cabral, o Maurício Benassato e a Alba Estela Medardoni. E eu vou perguntar para a Alba agora. Alba, me diz uma coisa, você como presidente ali, né, da Sociedade Amigos do Mirante, Jardim São Paulo, enfim, como é que você vê, de que forma a população, os munícipes, né, porque a gente fala região, Zona Norte, na verdade é o seguinte, o complexo hospitalar do Mandaqui tem que atender toda a população, não só da cidade, mas como do estado, porque ele é obrigado. Mas quando a gente fala assim, a gente coloca ali mais ou menos, porque ninguém quer sair lá do Grajaú, é verdade. Atravessar a cidade para ir para o Mandaqui. Mas eu posso te contar uma historinha do Grajaú. Não, mas eu digo, ninguém gostaria de fazer isso. O bom seria que você fosse atendido mais próximo de casa, né? Mas muitas vezes você é obrigado a fazer isso, né? Até por falta de hospitais mesmo na própria região, né? Ou de especialidade, alguma coisa. Como é que vocês veem isso aí? De que forma vocês estão atuando? Bom dia a todos. Bom dia. Pedro, a Associação Amigos do Mirante Jardim São Paulo, ela tem um intuito também de cuidar, de preservar, ver as instituições públicas. E a partir do Diário Zona Norte, como eu fiquei sabendo, através do Diário Zona Norte, quando começou a sair a matéria sobre o Hospital do Mandaqui. E isso é uma coisa que toca a toda a população. E o Hospital do Mandaqui é um hospital de referência. Ele é um mini hospital das clínicas da Zona Norte. Sim. E eu sei que tem especialista, um hospital maravilhoso. Através dessa matéria, eu comecei a frequentar as reuniões, que é sempre nas últimas quarta-feiras do mês. E lá comecei a ver o trabalho do gestor, né, Antônio Cabral, escutando os conselheiros e o diretor do hospital. E comecei a ver que realmente a situação era precária. Vendo que o Mandaqui estava pedindo socorro. E comecei, muitas vezes nessas reuniões, comecei a sentir que eu tinha a preocupação de, como representante da Associação Amigos do Mirante de São Paulo, eu teria que também tomar parte disso, né? E em nome da comunidade, da população em geral. Aí eu entrei em contato com o Cabral, acabei fazendo umas reuniões, dentro das minhas reuniões da associação, o Cabral esteve presente, passando a todos a situação do hospital. E até uma época eu estava num evento, conheci o deputado Pedro Cacá e passei para ele a situação do Mandaqui. E naquele momento ali, eu falei, olha, por favor, nos ajude, porque é necessário, o hospital está necessitando de uma ajuda. E no dia 14 de dezembro de 2018, foi publicado no Diário Oficial uma emenda de 200 mil para compra de material. Essa emenda do Hospital do Mandaqui. Essa emenda veio do Pedro Cacá. Pelo Pedro Cacá, deputado Pedro Cacá. E eu admirei porque ele não me conhecia, simplesmente passei os problemas que estavam acontecendo. Imediatamente, essa emenda foi não só para o Mandaqui, como para outros hospitais. Sim.
E ele, sabendo da situação, depois da publicação, eu comuniquei na última reunião, né, que houve. Eu comuniquei, lá estava o diretor Marcelo e todos os conselheiros. Aliás, aquele dia estava assim, um número muito grande, né? De pessoas do próprio hospital, né? De funcionários, de funcionários do hospital, né? Estavam bem. E aí eu comuniquei ao diretor sobre essa emenda e disse a ele que não era muito, mas se cada deputado, Pedro, destinasse 200 mil para vários hospitais, 10 deputados, seriam 2 milhões, né? Então, se cada um... É que muitas vezes não. O que acontece? Tem gestor temos gestor que existe uma diferença. Emenda que vem do município, ela é uma emenda carimbada. Carimbada não, é uma emenda que é um dinheiro que vai ter que ser devolvido. Tá? Do Estado e da União, é um dinheiro que entra para aquilo. Como esse dinheiro é um dinheiro carimbado, ele tem que ser exatamente para aquilo. Muitas vezes, não estou falando que é o caso do Mandaqui, tá? Mas em algumas instituições que recebem emendas parlamentares, eles têm que aplicar exatamente naquilo que ela foi destinada. E aí vai fugir do controle deles, porque depois eles não podem mais aplicar um outro dinheiro. Tem uma jogada aí meio... E eu vou falar aqui, é desvio de verba e muitas vezes vai contra os interesses dele. Então, às vezes a emenda não é interessante. Seria bom que se a emenda ela viesse de uma outra forma, mas não carimbada desse jeito. É que na saúde, ela já vem carimbada de uma forma, ou para compra de materiais, para compra. Então, e aí não dá mais para se atuar de outra forma, entendeu? E às vezes é mal visto a emenda. Bom, o diretor, quando eu dei a notícia dos 200 mil, eu achei que eles não receberam essa notícia assim. Eu achei, teve assim um certo desdém, eu acho que pela quantidade de 200 mil. Sabe, eu achei assim. Saúde, me senti assim. Sim, mas ele também, o Pedro Cacá, ele deve ter o quê? Os 4 milhões de emenda parlamentar. Ele tem que passar para outros, não existe só um. Ele dividiu, ele dividiu para vários hospitais. Houve uma relação, estava o Mandaqui, mais 10 outros locais. Então, lógico, a divisão 150, e não é só para o hospital, é para hoje, então, sabe, tem outras áreas da educação. Eu me senti, Pedro, naquele momento ali, diante da expressão deles, sem graça, meio, sabe, constrangida, vai. Eu senti esse constrangimento como, quer dizer, você está dando uma notícia de 200 mil? Aí eu falei para ele, se todos fizessem isso, né, se todos os outros deputados dessem, por mandar aqui 10 para cada emenda para cada um, seria um volume seria muito bom. E aí fiquei sabendo que isso aí, essa emenda sai no Diário Oficial, vai para a Casa Civil, depois vai para a Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde pede ao hospital os documentos. Exato. Quando eles devolvem esse documento, então a emenda sai. Mas só que ela tem um ano, por exemplo. Para receber esses 200 mil, pode ser no período até o final de 2019. Sim. Mas se o hospital está na situação em que ele se encontra, ele pode fazer um ofício, ou até através da associação da gente, um ofício citando a necessidade desse dinheiro e o porquê, e a verba vem antes. Exato. A verba só não vem no ano que ela é destinada, porque ela está no orçamento do ano seguinte. Ela foi aprovada. Que é desse ano. Deixa eu entrar nessa conversa. Nós estamos falando de 200 mil, que realmente foi um desrespeito com você, Alba. Mas o desrespeito maior não é com a Alba ou comigo ou com você. O desrespeito maior é com a nossa população. Com a população. Com 7 milhões e 800 que a senadora Marta destinou. E até hoje... não sabemos. Até hoje, eu sou... Até dia 19, né, para eles... Isso aí ela destinou em 2017. Não, foi esse ano, maio de 2018. Maio de 2018. Então ela deve estar chegando agora. A administração anterior, a doutora Magali afirmou para mim
que ela tinha mandado a documentação, ela saiu, ela está na autarquia da prefeitura, e após, nós não temos notícia. Perguntamos várias vezes nas reuniões, eram evasivas as respostas, não se comprometiam com documentos, né? E na fatídica reunião do dia 19 de dezembro, quando foi armado todo esse palco para ele dar a facada final em nós pedimos vários documentos. Isso é uma ata, está registrada. Nós pedimos vários documentos, ele dizia assim, no final da reunião. E nós perguntamos novamente para ele, dos 7.800.000. Quando ele não podia participar da reunião, era outra diretora, ela também dizia. Assim como o laudo do AVCB, a administração anterior disse que estava licitando a empresa para fazer o laudo do AVCB, que até hoje não tem. Eles dizem que tem, mas não provaram. 7.800.000 chegou a... Então, ninguém nos informa. E a senadora Marta? Eu não sei, eu não tenho esse acesso. O Maurício talvez possa falar melhor que eu. Eu tive... entrar em contato com Eu tive contato lá em Brasília. Inclusive a senadora Marta, ela não entrou nas eleições, ela saiu fora, e quem vai representá-la com todas as questões que estavam nas mãos dela é o Major Olímpio. Inclusive ele está pegando até o gabinete que era dela. O Major Olímpio é lá da região de vocês. Nós já colocamos, inclusive uma representante do Major Olímpio esteve numa das reuniões lá, ficou sabendo do caso e ela ficou de ver isso, né? Nós vamos receber o Major Olímpio aqui. Ótimo, é uma coisa para se colocar para ele. Eu gostaria de trazer ele aqui, não é porque ele mora na Zona Norte, mas porque ele realmente está chegando agora como senador, já é um deputado experiente, está chegando agora como senador. Vamos começar, né? Se realmente nós estamos aí primando aí e a luta é para transparência, lisura com o dinheiro público, eu acho que é daí, já começamos a dar um passo. Então, Pedro, essa verba a gente vem falando e tudo mais, e eu acho isso um verdadeiro absurdo, tá? Por quê? A Comissão de Saúde deveria estar sabendo isso. Sim. O governador deveria estar sabendo disso, o anterior e o atual, e ninguém se manifesta. Ninguém se manifesta. E nós temos aqui uma outra coisa que eu coloquei. O que eu acredito que fez com que eles agissem dessa forma indevida? Nós começamos a tocar em vários pontos, né? E um dos pontos, por exemplo, é o conflito desses profissionais do Hospital do Mandaqui, que na sua carga horária, ele trabalha para a Prefeitura e para o Estado. Como, por exemplo, eu citei, e isso foi motivo de revolta de alguns componentes do Hospital do Mandaqui, quando eu coloquei que e continuo afirmando isso, governador João Dória, nós precisamos realmente tomar conta do serviço público. Como pode um hospital, um complexo hospitalar do Mandaqui, ter um diretor técnico que só trabalha 6 horas por dia? Como é que pode isso? Não é ilícito, porém não é correto. Um hospital com toda aquela complexidade, com todos esses problemas que nós vimos relatando, o diretor técnico ele cumpre 6 horas por dia. E aí, como é que fica? Né? Como temos também as questões de final de semana, onde acaba faltando neuro, né? Isso é comprovado lá pela tabela, porque é o déficit que o Dr. Zago prometeu de cumprir e não cumpriu. Como, por exemplo, o absurdo maior, por algumas vezes, e parece que aconteceu agora recentemente, tá? Depois que o conselho foi destituído, que os pacientes das enfermarias e do corredor, eles não têm evolução porque não tem ou medicamento ou não tem profissional para fazer a evolução. Ou seja, no sábado funciona tudo direitinho. No domingo vai ficar a cargo de alguém. Muitas vezes o plantão da noite do domingo para segunda é que faz o recurso do sábado à noite. E eles negam tudo. E isso não só nessa gestão atual, como na gestão anterior, que nós tínhamos acesso. Então, veja bem, governador João Dória, já que o secretário não nos ouve, o coordenador de saúde
cometeu esse ato insano, eu proponho ao senhor ou nos ouvir. Porque nós representamos a população há 15 anos. E por que eu estou há 15 anos dentro de um conselho? Porque não aparece ninguém. Aí eu lembro que o Dr. Milton Flávio colocou na reunião da associação que a primeira reunião para tirar a Cracolândia da Zona Norte tinha 500 pessoas. Quando a coisa foi decidida, não tinha 100 pessoas. O secretário de Estado é o Henrique German Ferreira, né? Isso. O Henrique German Ferreira, é bom lembrar que ele é formado aí pela USP em administração hospitalar, ele tem um largo conhecimento em administração hospitalar, inclusive até porque ele vem também, trabalhou no Einstein, ele administrou o Einstein, quer dizer, ele tem toda uma experiência com isso aí, deveria entender como é que a coisa realmente funciona e que seria de muito bom tom, né? Falar, olha, se todos os... essas verbas parlamentares, essas emendas parlamentares, porque o que tem de gente que sai dos hospitais batendo de gabinete em gabinete buscando dinheiro, não é aguardar, né, que o parlamentar mande, mas bater na porta dele. É um direito. Agora, eu queria entender o seguinte, isso eu vejo com algumas entidades filantrópicas, né, e que elas não têm, elas não pertencem ao governo, elas têm uma administração à parte, são as OS. Não, a associação. Por exemplo, eu vou colocar aqui, só para entender, Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. É uma entidade filantrópica sem fim lucrativo, que tem lá, elege o seu presidente, seu vice-presidente, conselho, isso, aquilo, mas é uma entidade, ela não tem nada com o governo, ela recebe e ela administra. É uma associação sem fins lucrativos. Coisa que não é o Hospital do Mandaqui, porque ele pertence ao governo. Exatamente. Viu, Pedro? Um fator muito importante que não pode ser ignorado é a afronta à lei federal. Sim. E a omissão do governador e do secretário de Justiça. Porque isso, afrontar uma lei federal, é horrível. Realmente é perigoso. Pode-se criar precedente e isso vira um tumulto. Eu queria aproveitar... conclamando o nosso governador João Dória. Fazer uma visita lá também. Deveria fazer uma visita. E pode nos convocar, nos permita quebrar essa insanidade e nós acompanhá-lo. Porque durante a campanha também ele não esteve presente em momento algum. Né? Exatamente. Como nenhum outro dos candidatos, inclusive o SCAF que veio aqui no programa, prometeu pra gente que iria lá, também não foi. E aqui tem, eu recebi um comunicado estava circulando lá dentro do Mandaqui, que eu vou ler ele na íntegra. O governador Dória abriu o processo de licitação para a OS manifestarem interesse em administrar todos os hospitais do estado de São Paulo. A diretora, na sexta-feira, foi no Guilherme, com edital mostrando aos funcionários e disse: esse processo de terceirização se iniciará em doses terapêuticas. Porém, até julho, todas as instituições do Estado sentirão a mudança e para a mudança em OS, virar OS. Porém, alguns hospitais preferiram esperar e não comunicar aos seus funcionários. Mas ela quis ser aberta e jogar a real com todos. Disse que o funcionário pode ficar e se submeter às diretrizes da OS ou pode ser removido para outros hospitais pela lei de um raio de até 70 quilômetros. O governo do estado irá facilitar o processo de aposentadoria dos servidores e os que ainda vão aposentar serão oferecidos programas de demissão voluntária, a qual receberão R$100 mil por técnico para pedir exoneração. Então, governador João Dória, eu não sei se isso é verdade, porque hoje o fake corre solto. Porém, eu recebi isso lá de dentro do Hospital do Mandaqui. Ok? Então, quando se fala de OS, eu acho que a gente tem que rever. Porque as OS que tem dentro do Hospital do Mandaqui, até pouco tempo atrás, eles utilizavam a água do Mandaqui, eles utilizavam a luz do Mandaqui. E a antiga diretora, ela parece que normalizou. Até o espaço que o SAMU, se eu não me engano, que tem lá dentro do hospital, num canto do lado do CRI, estava usando
a nossa água e nossa luz. Então, veja bem, a OS, ela pode ter efeitos bons, porém precisam ser revistas. E mesmo sendo OS, a lei diz que o conselho gestor tem autonomia para fazer o trabalho dele, mesmo sendo uma OS. Fazer uma pergunta. Então, essa insanidade que o coordenador de saúde e o diretor técnico fizeram com o conselho, tá? Talvez seja visando já isso, eu não sei. Não sendo leviano, mas eu acho que nós, do conselho gestor, nós merecemos respeito e uma resposta para tudo isso que nós estamos colocando. E tem muito mais coisas aqui. Então, só para ser rapidinho, quando nós falamos do Mandaki, já falaram que a gente está denegrindo o Mandaki. Não tô. Quando você falou do Grajaú, eu lembrei de uma historinha, vou contar aqui lá rapidamente. Tá? A pessoa teve a criança no Grajaú, no hospital, e a criança nasceu com problema de encefalia, se eu não me engano. E aí ia, voltava para o hospital, nada. Aí essa usuária, ela entrou na internet e verificou que o Hospital do Mandaki é referência e tem bons neurologistas. Essa mulher chegou num dia à noite, isso já faz algum tempo, chegou um dia à noite e o PSI não quis atender, disse que estava de porta fechada, que não tinha médico, enfim. Tá? Aí com muito custo ela entrou, eu passando por lá vi a situação e tomei a frente de pedir para uma neuro muito, muito competente, e essa trabalha, assim como alguns outros realmente trabalham com afinco, ela pegou, analisou o caso. Naquele dia, a criança já estava com 40 dias com esse problema, poderia morrer. Naquele dia que foi negado, no PSI disse que ela não ia ter atendimento. Mas eu intervi, falei com essa neuro, e essa neuro foi muito... Ela não ficou com desculpas, ela foi lá, viu, fizeram a cirurgia, a criança foi salva. Né? Então, uma pessoa do Grajaú veio no Hospital do Mandaki, e nós citamos isso na época, nós temos no Face, nós temos o fórum do Complexo Hospitalar do Mandaki. É importante para todos vejam, porque nós noticiamos vários assuntos. Então, o Hospital do Mandaki, ele tem bons profissionais e salvam pessoas, quando as pessoas realmente querem. Só para colocar, quando eu citei, por exemplo, Grajaú, não especificamente os hospitais do Grajaú, nada, isso, eu podia ter citado... sei lá, colocado ali, Itaim Paulista, que ninguém quer se deslocar de uma região, atravessar a cidade para ir lá. Embora, e aí já entrando no que o Cabral falou, mesmo o Hospital do Grajaú, isso aqui, tem que ter uma interligação. Tem. Eu não tenho essa especialidade, mas lá na Zona Norte tem. Vamos tentar arrumar vaga, pega a ambulância, leva. Porque a saúde é isso. Entendeu? A saúde é isso. Agora, nós estamos falando, dentro de um hospital, hoje, de um complexo, que falta tudo. Falta luva, falta copo d'água, falta aparelho de pressão, falta colchão, cobertor, tem problema com... deu essa chuva, agora cai telhado, faz isso, faz aquilo. Né? Aí, quando você fala em emenda parlamentar, torce-se o nariz. Olha, se você não tem dinheiro para uma coisa, o dinheiro pode ser bem-vindo, por quê? Porque você vai aplicar naquilo que você deveria hoje usar a sua verba para quê? E aí sim, você remaneja a sua verba para essas coisas. Fora tudo isso, né? O Hospital do Mandaki, o Complexo Hospitalar, é um hospital-escola. É um hospital-escola que certamente, e como ele tem essa ligação, ele tem essa coisa com a Uninove, né? Que é a Uninove, que tem uma faculdade de medicina. A Uninove deve repassar alguma coisa para ele, até porque tem obrigação para isso, né? Você quer montar... É lógico, não, você tem obrigação, porque... Você quer ter uma faculdade... Olha, eu estou falando, a USP tem o seu hospital, a Unisa tem o seu hospital, hoje o São Camilo tem o seu hospital. A Uninove não tem hospital nenhum. A Uninove não tem hospital nenhum. Como outras universidades que também não tem hospital, que é o caso da FAM. A FAM não tem hospital, então ela é obrigada a fazer o quê? Uma parceria. Até porque uma faculdade de medicina particular, ela custa aí, para você mandar seu filho lá, por volta dos R$10 mil por mês. É isso mesmo.
por 10 mil reais por mês. Então o dinheiro é muito alto. Então o dinheiro tem. Até porque não tem como você cobrar 10 mil. Popularmente você sabe que não existe almoço de graça. Não existe. Agora, não, a faculdade ela paga. Até porque. Não só isso. Até por uma obrigação moral. O contrato foi estabelecido diretamente segundo o hospital, quando nós fizemos uma reunião indagando a questão que um dos diretores responsáveis pela convênio Uninove, que por sua vez também é diretor da Uninove. Fez a ligação. Aliás, tem vários profissionais do Mandaqui que cuidam do convênio Uninove, que fazem parte da Uninove. Ele fez uma apresentação, porque foi denunciado a falta de luvas e tal. Ele falou que a Uninove fornecia, os funcionários dizem que não. Enfim, só que nós nunca tivemos acesso, e não é de hoje, nós nunca tivemos acesso a isso. Agora, o que é mais interessante, quando o Ministério da Saúde e da Educação instituíram o Hospital do Mandaqui como hospital escola, isso já foi em 2013, 2014, eu não sei precisar a data, o que foi interessante, que quem estava na reunião levando o pessoal do Ministério da Educação e da Cultura para fazer uma andança no hospital, era o pessoal da Uninove. Aí ela perguntou, mas espera aí, eu quero ter acesso ao pessoal do hospital, né? Então, a Uninove é uma bela instituição, tá? Mas eu acho que como usuário, como presidente da Comissão Executiva do Conselho Gestor, como cidadão, nós temos que saber por onde vai esse convênio. Olha, eu vou entrar num pequeno intervalo, mas lembrando o seguinte, voltando, existe uma parceria aí da Uninove com ela entra com dinheiro sim, porque a Uninove ela está entrando, senão eles têm que criar o próprio hospital. Hoje criar o próprio hospital é muito caro, então é melhor você fazer a parceria. E seria bom mesmo, porque o governo ganha com isso, a população ganha com isso, tá? Até porque os estagiários, né? Os médicos, eles vão estar ali 24 horas atendendo, como é o que acontece com o Hospital São Paulo, né? E a Uninove, isso eu sei, porque até por conhecimento de causa, ela tem vários cursos dentro dessa área de saúde, e ela faz parcerias, tá, com várias entidades, até porque é obrigatório o estágio. Então, como ela não tem um hospital, ela não tem uma tomografia, eu vou comprar um tomógrafo, não existe. Ela é obrigada a utilizar aquele, mas para isso ela paga. Então ela tem a obrigação de bancar. Exatamente. E os alunos que estão lá e estão fazendo atendimento. Exato. Então, eu não sei até que ponto falta funcionar, até que ponto falta pessoas para atender. É simples, é só ir ao Hospital São Paulo e falar, deixa eu ver como é que a coisa funciona. Se eles não sabem, era bom eles dar um pulinho lá e começar a aprender. Eu acredito que não. Eu só vou entrar num pequeno intervalo, nós voltamos logo em seguida, lembrando que o Metrópole Foco ele tem o oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Vamos lá, Sam. Oi, amor. Fez o que eu pedi? Ah, não! Esqueci de levar o lixo pra fora, de fazer a janta, de levar o Bob na pet shop. Ai, é tanta coisa pra fazer. Rogério! Pagou o IPTU e IPVA? Claro! Tava fazendo isso agora mesmo pelo computador. Tá achando que eu sou esquecido, amorzinho? Quer comodidade? Pague o seu IPTU e IPVA nos canais de relacionamento do Sicredi. Sicredi. Gente que coopera, cresce. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe. O Colégio Objetivo Integrado conquistou o primeiro lugar no Brasil no IDEB e chegou pela 8ª vez ao primeiro lugar no Enem. O Colégio Objetivo conquistou mais de 6.400 medalhas em Olimpíadas Científicas, incluindo o primeiro título para o Brasil de campeão na Olimpíada Internacional de Física e de campeão em programação na Copa do Mundo de Robótica Júnior. Objetivo, excelência em todas as áreas do conhecimento.
A Universidade Paulista Unip forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Há 7 anos é a universidade particular preferida do mercado profissional. Mais de 100 parcerias internacionais em todos os continentes. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que desejar. Use sua nota do Enem e venha estudar com desconto de até 100%. Unip, qualidade comprovada. A Rádio Trianon AM 740 apresenta diariamente Paixão Lusa, a nova opção da torcida rubro-verde. Todas as notícias da Portuguesa de Desportos, o único clube sem rejeição no Brasil. Apresentação Antônio Vidal e Cláudia Alves. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Programa Domingo Italiano. Você não pode perder aqui na Trianon, aos domingos, a partir do 12:30, com Vanderlei D'Amico. O livro Itália em Suas Mãos poderá ser adquirido através do site domingoitaliano.com.br. Si manifesti con le canzoni, con amore, con il cuore, con le donne sempre meno suore. Você não pode perder, aqui na Trianon, todos os domingos, após o futebol, o programa Os Imigrantes. Eu sou José Carlos Teixeira, apresentador do programa Os Imigrantes, aqui na Rádio Trianon, a rádio da família. Prêmios para você. E também lá com o Sérgio de Castro, o comendador Manuel Teixeira e a Magali. Contamos com vocês, não é, comendador? É verdade. Programa Os Imigrantes, aqui na Rádio Trianon, a rádio da família. Músicas, notícias, entrevistas e um papo legal com o historiador Sérgio de Castro. Os Imigrantes, todos os domingos, aqui na Trianon, a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado, não percam! Nunca mais sua terra deixar. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Bom, retornando aqui no Metrópole em Foco, agora no nosso terceiro e último bloco, nós temos aí várias coisas. Nossa, é tanta coisa. Teria que ter um programa de 6 horas, viu, Pedro? É um programa de 6 horas mesmo. Nós estamos falando do caos, né? Do caos que assola ali o conjunto hospitalar do Mandaqui, e o caos em todo sentido. Nós estamos falando de falta de insumos para atendimento, estamos falando aí o desrespeito com o Conselho Gestor, e temos que falar que o Hospital do Mandaqui já está virando caso de polícia, não é um caso de polícia, que até paciente fugindo, e depois não se encontra, cadê o paciente? Não é? A responsabilidade que era do hospital. Não, e a responsabilidade do Estado, né? Agora, é a responsabilidade do Estado. É um caso de polícia. Então, acho que o Hospital do Mandaqui envolve tudo. Envolve o caso de secretário de Justiça, secretário de Saúde, secretário de Segurança Pública. Acho que nós vamos pegar o secretariado inteiro ali. Se colocar ali, cada um vai ter que atuar numa área ali, né? Tá uma brincadeira. Então, isso, Pedro, essa questão aí, até a semana passada, um paciente estava lá, acabou passando pela portaria, na catraca, diga-se de passagem, identificado, porque ele estava com a calça do hospital, que os pacientes usam, né? Ele saiu tranquilamente, isso está registrado nas câmeras de segurança e tal, foi embora, não deram a mínima, ele foi localizado 3, 4 dias depois, lá na Zona Leste. Tudo bem, a família levou ele para casa, tal, mas qual é a garantia que você tem de ter um paciente lá dentro que pode passar pela catraca e ninguém fazer nada? Esse é um caso que foi tornado público, né? De repente tem casos que não é tornado,
que não torna-se público, então... O que eu posso afirmar, numa das minhas últimas visitas pelo complexo hospitalar do Mandaki, eu percebi que um paciente estava fugindo, só que o segurança lá, não sei como que eles chamam, né? Foi hábil e trouxe ele. Quando eu citei a líder da equipe, eu falei, poxa, como é que vocês falham, né? Deixando o paciente fugir. Isso já eram 10, 11 horas da noite, que eram os horários que eu costumava passar pelo Mandaki, às vezes até de madrugada. Aí ela me chamou num canto e falou, então eu vou falar para o senhor o que acontece. O nosso contrato diz que nós podemos atuar até o 4º andar. Ainda tem o 5º e o 6º andar. Então o nosso contrato permite ficar até o 4º andar. Esse paciente era do 5º andar. Seria trágico se não fosse cômico, né? E mais ainda, quando nós detectamos, eles informam que eles têm autorização para sair para fumar. E quando há feira pela região, na quinta-feira, vão comer pastel. Eles têm autorização para comer pastel. Isso é doido. Essa é boa. Então, veja bem, isso a líder da segurança fez, porque eu fiz o registro com ela, passei isso para uma reunião, falaram que era absurdo o que eu estava falando. Que você estava inventando. Eu sou mentiroso, eu sou um Pinóquio de marca. Como a imprensa também. Eles disseram que a imprensa é marrom. Entendeu? A imprensa mas tá aí. É mentiroso. Mas você sabe o que deixa a gente feliz? Não com a desgraça que acontece dentro daquele hospital. Mas a gente fica feliz porque a população começa a ver alguns canais, como o fórum do Complexo do Hospitalar do Mandaki no Face, e a pessoa me procurou. Eu disse a ela que eu estava impedido de exercer as minhas atribuições, porém, passei o telefone de uma pessoa do Mandaki, da diretoria. Ela me retornou dizendo o seguinte, a pessoa disse que não pode fazer nada. Aí foi quando eu dei outros caminhos para ela, inclusive do Maurício, e isso foi na sexta-feira, feriado, dia 25. A família estava desesperada. Quando foi domingo de manhã, a pessoa, o Maurício noticiou que a pessoa já tinha sido encontrada. Então isso é um trabalho. Quando ela me agradeceu, eu disse a ela, não, você não tem que agradecer a mim. Você tem que agradecer a participação de todos, da imprensa, a do conselho, a da população. E quem passou uma informação que basicamente foi essa que foi precisa, foi de um grupo de pessoas que quando eu divulguei isso na minha rede de relacionamento, a pessoa falou, pela essa foto parece que tem uma pessoa assim. E a partir daí, junto com o trabalho do Diário da Zona Norte, que é importante para nós, né, a pessoa foi encontrada. Agora, e se ela não fosse encontrada? Então, eu queria até aproveitar esse momento de passar alguns pedidos ao nosso governador João Dória. Por favor, faz. Que se faça cumprir, né, o ofício GS 3920/2018, de 28 de agosto de 2018, que fala sobre... onde o Dr. Zago se compromete com o Ministério Público, no ofício do Ministério Público, número 1591/2018, referência PJDH-São Paulo, número 015/2016, onde ele se compromete a cumprir o déficit, como se vocês puderem me permitir, conforme Vossa Excelência poderá verificar nas minudentes informações, nesta oportunidade encaminhadas, acompanhadas das devidas comprovações, a Secretaria Estadual de Saúde deu cumprimento a quase totalidade das obrigações impostas na decisão judicial, remanescendo apenas completar o quadro de pessoal do Conjunto Hospitalar do Mandaki, vale dizer, suprir o déficit funcional do pronto-socorro, onde são necessários ainda a contratação de 61 médicos, 269 enfermeiros, 69 auxiliares e técnicos de enfermagem, em que pese as contratações já realizadas em 2018. Também temos que ser justos. Após a nossa mobilização junto com o Diário e outros órgãos de imprensa, vieram funcionários, médicos, enfermeiros do Hospital do Vila Penteado, que virou uma OS. Né? Então, alguma coisa realmente foi cumprida mesmo. Realizados em 2002, somam 88 postos. Referenciar o pronto-socorro do Mandaki, as unidades básicas de saúde, de forma a organizar a oferta de serviços na região. Um outro ponto
que eu acho importante e peço para o governador João Dória, junto com o seu secretariado, responder isso. Por todo exposto, alentado o despacho da Secretaria, da Coordenadoria de Saúde, constante documento anexo, entende-se que o encaminhamento dessas informações ao meritíssimo senhor juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública, acrescido o compromisso da pasta de realizar concursos públicos para sanar o déficit do quadro funcional existente no CHM, após a devida autorização governamental, ou seja, doutor João Dória, o senhor tem que cumprir o que está escrito. Impõe na legislação vigente, bem como o estabelecimento do prazo não inferior a 6 meses para a apresentação da proposta final de referenciamento do pronto-socorro do CHM às unidades básicas de saúde, que são medidas que podem ser pactuadas entre o Ministério Público, na qualidade de autor da ação, e a Fazenda do Estado, por seu representante legal, perante o Poder Judiciário. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos os protestos de consideração e apreço, Dr. Marco Antônio Zago, secretário da Saúde. Então, isso aqui é um documento oficial que, se foi cumprido, nós não sabemos. Bom, então, doutor João Dória, eu acho que está na hora do senhor e do seu secretariado darem mais algumas respostas, só para finalizar. Sobre o Pinheiral, que era o espaço que foi recuperado, e ninguém fala nada a respeito. Sobre o estacionamento, que foi fechado em 2009 e até hoje não acontece nada, e devastaram aquela área, que era uma área ambiental, devastaram total. Aí nós temos Secretaria do Meio Ambiente. Tá? Você tem mais tudo uma. aqui. Olha, fecharam com o Centro de Estudos, que tinha um trabalho importante. Né? Eu acho, o que eu acredito é o seguinte, tem que rever toda essa posição. Acho que o governador, nesse momento, ele tem que rever essa posição aí, até porque tem que voltar o Conselho Gestor, sim, ele tem que ser atuante e vai trabalhar em consonância com a própria administração do hospital. Então eu acho que o momento é rever um diálogo com o governador, para que ele, se ele não sabe disso, se ele não está, e aí eu vou colocar ao par dos acontecimentos, que fique agora com isso e abra esse diálogo. Bem como, tá, a transparência, que isso aí isso que é importante, promessa, né, de campanha do governador, do governador João Dória, que ele deixou bem claro. A transparência e o trato com a coisa pública, o trato com a coisa pública, a decência com a coisa pública. Isso é promessa de campanha. Está no momento, então, agora de agir. Esse é o momento de agir. E abrir, sim, tá? Secretário, as pessoas que tomam conta do órgão público, quem está dentro do órgão público, funcionário do órgão público, ele não é uma pessoa inatingível, sabe? O acesso a ele não pode ser difícil. A população tem, sim. Ele tem que abrir diálogo com a população, tem que ouvir o que a população tem a dizer. E quando eu falo em população, eu estou falando aí do próprio Conselho Gestor, que são abnegados, são os abnegados, que não recebem nada por isso, que estão doando o seu tempo para ajudar a administração pública. É uma forma de se ajudar a administração pública, né? E tá aí. E também, Pedro, é importante que o governador e o secretário de Justiça fiquem atentos ao respeito às leis, porque nesse caso estão afrontando uma lei federal. Sim, mas então, agora vamos trabalhar com o Ministério Público, com todo mundo. Agora, ele tem que ter uma assessoria lá que fala, ô governador, isso aqui está errado. Da forma que está sendo feito isso aqui, nós vamos arrumar um problema ali na frente. Tanto é, tá? Que o governador, se é o caso, ele pode se vangloriar aí que ele mal começou ontem, terminou o primeiro mês de mandato do governador, pronto, e já está aqui, ele já está saindo na Correio do Povo de Alagoas, certo?
Daqui a pouco nós estamos aí em todos os estados, Distrito Federal, está na boca do povo. E para quem tem pretensões nacionais, né, de chegar ao Palácio do Planalto em 2022, é importante ver Mas não é com mensagem negativa, né? Viu, Pedro? Mas não pode ser com mensagem negativa, que aí não paga nem para ser. Pedro, e uma oportunidade interessante, que eu vou convidar aqui o governador João Dória, o seu secretariado, e toda a população, que dia 5 de fevereiro, às 14 horas, na Sala Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Comissão de Saúde, presidida pelo deputado Edir Chedid, vai fazer uma oitiva, né, com o Dr. Marcelo e com o Roberto Locher. Roberto Locher é o diretor de infraestrutura. Porém, esse convite, há algum tempo atrás, graças ao Maurício, que fez esse trabalho junto à Assembleia Legislativa, esse convite era para a antiga diretora. Né? Então, eu acho que deve ser ouvido também o doutor Marcelo, mas como a antiga diretora também. Doutora Magali. Né? E eu acho que nesse momento, apesar que o Conselho não vai poder se manifestar, mas eu acho que seria uma grande porta aberta, porque há quanto tempo o Conselho Estadual, nós passamos as situações para eles, algumas coisas eles conversam com alguns membros do Conselho Gestor já foram do Conselho Estadual, tá? Os deputados da Comissão de Saúde nunca se manifestaram. Nós fizemos alguns documentos na época do deputado Figueira, e nunca, parece que o Mandaqui não existe para essas pessoas. Bom, é importante lembrar que exatamente falta 1 mês e meio para terminar a legislatura desses deputados aqui. Os novos assumem no dia 15 de março. É o momento deles fecharem com chave de ouro, inclusive aqueles que não foram eleitos, né? Tá certo, que estão abrigados hoje como secretários, né? Todos os não eleitos hoje são secretários. Por aí, né? O Marco Vignoli, Célia Leão, todos eles que não foram eleitos. Lá da cara, né? Todos eles. Mas é um momento de falar o seguinte, olha, nós não porque a população julgou, tanto é que julgou que não reelegeu muita gente ali. Há uma mudança muito grande. É o momento de se ver dos deputados abrirem o diálogo e nesse 1 mês e meio que falta, sei lá, chamar o secretário ali, chamar o secretário de saúde, não só os membros gestores do Mandaqui, mas de outros hospitais, para discutir o seguinte, a transparência no trato com a coisa pública, sabe? O diálogo, porque não pode se omitir a isso, não é porque é o seu German que veio lá do Einstein, que eu não converso com o Mandaqui, meu negócio, se fosse com outros, né? De repente aí com o Sírio eu conversaria, mas como é um Mandaqui, é o Grajaú, sabe? Isso me arrepia, não, porque é bem assim. Né? Essas pessoas não conhecem a realidade, muitas vezes não conhecem a realidade. A realidade que ele conhece é outra, completamente diferente. Entendeu? Não é essa a realidade da população. E nós estamos falando aí, hoje, 11 mil atendimentos que pode ser ampliado, sim, né? Pode ser ampliado. Veja bem, o Hospital do Mandaqui é terciário, a função dele é traumas, enfim, né? Mas, até lembrei agora um ponto, vou colocar rapidamente também, mas as unidades básicas da região AMAS, tal, que tem que fazer esse primeiro atendimento e encaminhar. Né? Agora, veja bem, você viu aqui, né, o Maurício, o agradecimento da pessoa que teve o familiar encontrado graças a essa mobilização que foi feita. Né? Eu acho que isso é importante, a participação da população. Tem um item que a gente... Está em cima da hora? Que é em relação às OS. Então, reforçando o pedido, dia 5 de fevereiro, às 14 horas, na Sala Tiradentes, Assembleia Legislativa, haverá a reunião da Comissão de Saúde, onde fará a oitiva ao Dr. Marcelo e ao Roberto Locher, diretor de infraestrutura do Hospital do Mandaqui, para serem ouvidos diante dos vários assuntos que vêm sendo falados há um bom tempo. Tá. E como é princípio mesmo da própria imprensa, que você abriu o espaço, então vamos abrir também para eles aí, para a direção do Hospital do Mandaqui, do Complexo Hospitalar, ao contraditório.
fica aqui, ó, nós estamos abrindo o mesmo espaço para que vocês venham até falar sobre tudo isso que está acontecendo e explicar, né, essa atitude, né, com o Conselho Gestor. Por que não? Está aberto aqui. O convite é feito. Participe se quiser, não é verdade? É isso aí. Bom, estamos em cima da hora. Eu vou só pedir assim, dois segundos, vai, 2 segundos, dois segundinhos, então vai 3, vai, eu quebro o galho. Pedro, obrigado mais uma vez ao pessoal que participou, ao Cabral, ao Dr. Contato, ao Duda, à Alba. Espero da próxima vez voltar aqui com o assunto Mandaqui, mas com boas notícias, né? Que é o objetivo da gente, é o objetivo do Conselho Gestor, é o objetivo do Diário Zona Norte, que foi considerado imprensa marrom, foi considerado mentirosa e sem classificação, conforme foi dito abertamente em público lá no dia da reunião. Lamento muito, mas a gente está aqui para ficar do lado da população. Muito obrigado. Pedro, agradeço aqui mais uma vez, estar aqui, e quero dizer que a Associação Amigo do Mirante de São Paulo e região está atenta sempre em todas as ações públicas e fiscalizando, né? A gente é a população, nós representamos a população em geral, tá? Obrigado. Muito obrigada. Contato. Doutor Contato. Pedro, obrigado pelo espaço, agradecemos a atenção e esperamos que isso surta resultado. Obrigado. E o Cabral? Gente, obrigado, desculpa eu me estender, mas é a emoção e a vontade de fazer melhor. Assim como recebemos agora o agradecimento da pessoa que teve a familiar foragido do hospital. Muito obrigado a vocês, tá? E espero que realmente o governador nos atenda e a Assembleia no dia 5 de fevereiro. Obrigado. Bom, e nós vamos voltar aqui novamente trazendo o caso Mandaqui, porque enquanto não se resolver, nós vamos deixar isso aqui como... nós vamos lutar e vamos discutir até esgotar aí todas as nossas possibilidades, sei lá, alguma coisa. Obrigado. Muito obrigado. Mandaqui merece. E fique agora com o Lucas Neto para a melhor idade, lembrando que o Metrópole em Foco teve o oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa no Brasil. Obrigado e até amanhã. Até segunda.